Chamar a sua atenção, hoje o alerta total, hoje o tema está muito bom. Você mãe, você pai de aluno, presta muito atenção no programa de hoje do Alerta Total, porque o tema principal do nosso programa hoje, nós vamos tratar a respeito da educação, ou melhor, educação maneira de dizer, porque nós vamos falar e vamos tocar na ferida aqui da falta de educação, da falta dela que existe hoje. Penso que está muito longe, no interior de São Paulo, que tem crescido inclusive a violência em sala de aula. São agressões, brigas entre alunos e até entre pais e professores. Está se tornando um caos a questão da educação no nosso Brasil. E o aluno, isso que eu tenho que chamar a atenção. O aluno que muitas vezes vai para a sala de aula, o cara não quer aprender mais. Não é mais, você que é professor sabe muito bem o que eu estou falando, não é mais como antigamente, que o professor, para a gente, aluno, em sala de aula, era motivo de ser reconhecido como autoridade maior. Ter esse reconhecimento e esse respeito pelo professor. Hoje em dia, meu amigo, o camarada vai para a sala de aula não é para aprender, não. E eu quero chamar a atenção da senhora, né? Ah, Marcelo, você está falando o que aí, meu filho? Isso não acontece com a minha filha. Minha filha é uma santa. Minha filha é um anjinho. Ah, mas dentro de casa ela é tão boazinha. Vai lá ver o que ela está aprontando lá na sala de aula, viu? Participando de modo de conversinha que não deve. E aí depois aparece, né? Depois de 9 meses, o Vinícius já está aqui, já está mostrando a barriga. Depois de 9 meses, ai, minha filha era tão boazinha. Só acontece com a filha dos outros. Só acontece com a filha da vizinha. Com a minha filha não acontece, Marcelo. Não! Vai lá ver o que ela está aprontando. E nós, pais, temos responsabilidade nisso. E eu quero interagir com o telespectador hoje da Rede Família em todo o Brasil, para falar a respeito do caos que está se tornando a nossa educação em sala de aula. Em sala de aula, perdeu-se o respeito. E nós temos inclusive a informação, que a produção me passou aqui antes do programa, que em Limeira, aqui em Limeira, os casos colocaram em alerta o poder público, que agora chegou até a anunciar um projeto para combater o problema. Vamos ver a reportagem e depois eu quero a sua opinião. Roda o VT. O vídeo que mostra a briga entre as adolescentes ganhou repercussão nacional. O caso chocou principalmente porque as garotas deixaram o rosto da vítima totalmente desfigurado. E o motivo de tudo isso foi a beleza da garota. Além desta briga que ganhou repercussão nacional, outro caso grave foi registrado em abril deste ano nesta escola estadual de Limeira. Foram 3 dias de ataques consecutivos, todos no período da noite. No primeiro dia, jogaram barras de ferro na escola. No segundo dia, despejaram gasolina e atearam fogo nas cortinas de uma sala de aula. E no terceiro dia, uma bomba foi encontrada no local. Para acabar ou ao menos diminuir este tipo de caso, que a Secretaria da Educação de Limeira vai implantar um projeto chamado Paz nas Escolas. Ainda não há prazos para o início da medida, mas algumas ações já estão sendo programadas para discutir o assunto. É o segundo fórum sobre violência na sociedade e na escola, que vai acontecer no mês de agosto, que deve discutir a violência na escola numa perspectiva mais pedagógica, né, para proporcionar com que o professor tenha melhores condições para trabalhar essa questão da violência, prevenir realmente situações de violência na escola, né. Maria Elvira afirma que a participação das famílias no ambiente escolar é muito importante, já que em muitos casos de agressão nas escolas, os pais dos alunos estão totalmente envolvidos. Foi o que ocorreu com esta professora que foi agredida pela mãe de uma aluna depois de uma reunião de pais em que ela disse que a filha dela apresentava mau comportamento. E é justamente para trazer os pais para participar de forma efetiva que a comissão pretende realizar atividades aos finais de semana e no período da noite. As famílias não têm, às vezes, os mínimos sociais satisfeitos e têm que lutar pela sobrevivência. Às vezes, né, com certeza, o trabalho o dia todo e fica difícil essa abertura
para a comunidade da escola. Porém, há meios sim de fazer isso no início da manhã, horário de almoço, final da tarde, período noturno, final de semana, na organização de eventos. A gente já tem escolas que desenvolvem várias atividades e a nossa meta é intensificar isso, né? As escolas desenvolverem realmente mais atividades para proporcionar um diálogo maior com as famílias, né? Esta vereadora, que também é professora, está atuando na causa e encaminhou uma moção ao governo do estado para que este assunto seja trabalhado também nas escolas estaduais. Para ela, a presença de um mediador em cada unidade escolar seria uma boa medida. O mediador é um professor que tem por função fazer a mediação entre o pai e o aluno, o pai e o professor, o aluno e o aluno, o aluno e o professor, porque são relações complexas que tratam de questões pessoais mesmo, né? Isso daí não é aluno. Isso daí é vândalo. Hoje os alunos vêm tendo escola para se tornarem vândalos em sala de aula. Agredirem os seus colegas. E muitas vezes promover, inclusive, a destruição do próprio patrimônio público, da própria escola, como você observa com as nossas imagens, causando pavor nos professores. E essa situação, minha gente, é muito preocupante, porque hoje, eu me recordo que há algum tempo, você perguntava para uma criança, o que você vai ser quando você crescer? Ela falava assim, eu vou ser professora. Ah, eu quero ser professora, era o sonho de toda criança. Hoje, por conta desses atos de vandalismo que nós estamos presenciando e vivenciando nas escolas, com esses vandalismos que está tomando conta, a criança já está sentindo e não está pegando mais gosto pela profissão digna, diga-se de passagem, do professor. O professor já ganha mal, já é desvalorizado, aí vai para a sala de aula para tentar passar os seus conhecimentos e sofre ameaça de aluno. Porque se o cara fez isso, se aluno faz isso em uma escola, ele tem a coragem, a cara de pau de desafiar assim o professor. E hoje, os professores estão com medo em sala de aula. Você que é professor, você que é professora, sabe muito bem do que eu estou falando. Que você vai para a sala de aula muitas vezes, você vai com medo de ser desafiada, de ser confrontada, de um marmanjo em sala de aula, colocar o dedo na sua cara e falar assim, você não pode mexer comigo. E os professores se sentem ameaçados. E quantos casos a gente vê aí no dia a dia? Professores sendo agredidos, ameaçados, sofrem com palavrões, ameaças dentro da sala de aula. E aí o marmanjo desse vem praticar o ato de vandalismo. Meu filho, eu sou do tempo que era a vara comia mesmo. Tinha professora, você sabe muito bem do que eu estou falando, você que é mais antigo. Alguém me disse assim, outro dia, Marcelo, eu sou do tempo que professor mandava ajoelhar no milho mesmo, era castigo ali, ó. Mas a gente respeitava a imagem do professor, a figura do professor. Hoje em dia, se perdeu tudo isso, não existe mais respeito em sala de aula. Alunos que lidam com o professor em sala de aula como vai para a escola para praticar o vandalismo.